aquilo que Deus nos deu através desse dom maravilhoso que é Maria Santíssima. Ora, para entendermos a grandeza de Nossa Senhora, nós precisamos captar aquilo que ela venceu. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Ele o criou em santidade. E o que significa dizer que Deus criou o mundo em santidade? Significa dizer que Deus criou o mundo em comunhão com Ele. Sobretudo o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança, foram criados para ter um relacionamento de amor e de intimidade com Ele. Um relacionamento de amor e de intimidade significa que nós fomos criados para conhecer a Deus e para amá-lo. Agora, hoje, nós conhecemos a Deus de um modo muito distante, indireto. Nós precisamos perseverar muito na oração para termos uma grande intimidade com Deus. Nós temos que ter uma vida espiritual profunda para isso. Mas quando Deus criou o homem, Ele o criou de tal modo que, de uma maneira espontânea, assim como o homem toma consciência da sua identidade, ele pudesse conhecer e amar a Deus sobrenaturalmente e ter de fato um contato íntimo com Ele. Ora, Deus fez o homem assim. E, no entanto, por uma sugestão do diabo, o homem perdeu a intimidade divina, perdeu a vida de Deus e pecou. Nós não entendemos profundamente o que é o pecado. E esse é um dos nossos problemas, porque quando nós entendemos o pecado como uma mera mancada, como uma mera queda ocasional, uma espécie de erro de ortografia, então nós tendemos a minimizar o peso do pecado. E quando nós minimizamos o peso do pecado, nós não conseguimos entender o contraste que o pecado tem com a salvação. Nós não conseguimos perceber de que Deus nos salva. Do que Ele veio nos salvar. Portanto, se você e eu diminuirmos o peso que o pecado tem, nós jamais vamos conseguir entender o peso que a salvação tem. Porque nós não sabemos de que nós estamos sendo salvos. Então nós achamos o quê? Nós achamos que nós somos pessoas ótimas, que nós somos pessoas maravilhosas, que nós somos pessoas do bem e que Jesus vem para melhorar um pouquinho a nossa vida. Tem muita gente que imagina Jesus como a cereja do bolo, como uma espécie de detalhe, de adereço, de complemento, de epílogo, que vem apenas para dar um acabamento final. Ele não é isso. Você poderia ser a melhor pessoa do mundo. Sem Jesus, você iria para o inferno. Enquanto nós não entendemos que nós, por nós mesmos, não somos bons, que nós temos uma natureza decaída, que nós carregamos o aleijo do pecado em nossa alma, nós não conseguiremos apreciar o preço da nossa salvação. Ora, o pecado introduziu na nossa natureza uma desordem chamada amor próprio, em que nós colocamos o nosso eu sempre em primeiro lugar. É uma doença que nós temos na nossa alma. Uma doença, de certo modo, incurável. Por que incurável? Porque nós vamos ter que lutar contra ela até a hora da nossa morte. Não tem como se livrar disso. Ou seja, nós temos sempre um apreço superestimado
pelo nosso ego, pela nossa vontade, por aquilo que nós vemos, pela nossa inteligência, pelos nossos próprios conceitos. A nossa vaidade está lá no topo. Sobretudo quando nós imaginamos que ela não está no topo. Nós temos um amor próprio exacerbado na nossa alma. O amor próprio que nós não nos mortificamos suficientemente. Nós gostamos de fazer a nossa vontade. Nós gostamos de argumentar em nosso favor. Nós ficamos a vida inteira sempre puxando a sardinha para a nossa brasa. E esse amor próprio desordenado é aquilo que nos faz continuamente nos rebelarmos contra Deus. Esta rebelião contra Deus, que está dentro do nosso coração, nem sempre é uma rebelião declarada. Muitas vezes ela é sutil. Ela é uma realidade permanente que está no nosso coração, latentemente, mas que nos faz ser insensíveis a Deus. Você imagina quantas vezes aquilo que te move a rezar são as suas necessidades? Quantas vezes aquilo que te move a Deus é aquilo que você precisa? Ao invés de nós sermos aquelas pessoas que vão diante de Deus para dizer: Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer. Eu quero saber o que o Senhor pensa. Eu quero me importar com o que o Senhor sente. Eu quero ter sintonia e intimidade com aquilo que o Senhor deseja. Eu deixo as minhas necessidades de lado e eu tomo como minha necessidade nessa hora entender o Senhor, compreender quais são as suas necessidades na terra, aquilo que o Senhor deseja que seja feito. Nós nos insensibilizamos para Deus. Nós não conseguimos ouvi-lo, nós não conseguimos dar importância àquilo que o Senhor quer fazer, porque nós estamos focados demais naquilo que nós queremos fazer, nas nossas próprias necessidades, naquilo que nós precisamos. O nosso eu, que está no trono, no centro da nossa vida. Isso é o pecado. O pecado nos faz ser assim. O pecado nos faz colocar a nossa satisfação em primeiro lugar, o nosso prazer. O pecado nos faz buscarmos sempre colocar as criaturas ao nosso serviço. Nós queremos usar as coisas, usar às vezes até as pessoas, queremos colocar tudo à nossa disposição. Temos continuamente em nossa alma a necessidade de sermos como que um sol em torno do qual tudo gire, inclusive Deus. Nós queremos, muitas vezes, que Deus seja alguém que vem para responder o que nós precisamos. E às vezes, quando acontece alguma contrariedade, nós perguntamos: por que eu? Por que comigo? Ao invés de entendermos: por que não comigo? Por que tem que ser com os outros? Por que sempre tem que ser com os outros? Por que não na minha vida? Por que não pode doer em mim? Tem que doer em todo mundo. Nós não percebemos que é o nosso ego. É esse amor próprio do pecado original, essa doença que se transmite com a raça que está em nós. É uma doença que nos faz o tempo todo depredar a criação, a glória de Deus, aquilo que Deus faz. Que nos faz fazer com que as coisas sejam desviadas da glória de Deus para a nossa glória pessoal. E até nas coisas boas que nós fazemos, há a mancha, de algum modo, do pecado. Quando nós rezamos distraidamente. Quando nós fazemos um sacrifício, fazemos nos poupando, com autopiedade terrível. Quando nós temos que fazer algo pelos outros, fazemos nos poupando, economizando. É um egoísmo, é um amor que está entranhado dentro de nós. O amor é o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Isso está instalado em nós. É como se fosse um software que está o tempo todo girando e que nós temos que passar a vida inteira tentando sabotar. Essa é a razão das nossas brigas, essa é a razão dos nossos desentendimentos, que nós queremos vencer, nós queremos ter razão, nós queremos fazer com que o nosso eu prevaleça, nós queremos o tempo todo ganhar.
puxar para nós, puxar para o nosso próprio centro, para o centro do nosso ser, ao invés de fazermos o contrário. Ora, exatamente essa tensão é aquilo que faz com que haja um abismo entre nós e o Senhor. Assim como é difícil conviver com uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nela, é impossível para Deus conviver com uma alma em cujo império do pecado está instalado. É impossível. Porque ele não consegue se comunicar. Ele não consegue dizer aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele tem no coração. É impossível. A pessoa está tão focada em si mesma que para ele se torna inacessível. É uma alma insensível. Ele fala, ele diz. É mais ou menos o seguinte: sabe quando você está ansioso para falar algo para alguém, só que essa pessoa está tão focada em dizer coisas a você, em falar da vida dela, que passa uma conversa de 2 horas e você não consegue dizer aquilo que você queria? Muitas vezes nós tratamos a Deus desse modo. Deus não consegue dizer aquilo que Ele quer dizer para nós, porque nós estamos muito ocupados em dizer a Ele o que nós queremos. Vejam, que até nas nossas obras espirituais, o nosso amor próprio entra como uma mancha. Ora, esse amor próprio, cuja existência é absolutamente inquestionável, que está em nós, é a prova de que nós nascemos, como diz o Salmo 50, em pecado. Pecador, minha mãe me concebeu. Ou como diz São Paulo, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Nós nascemos assim. Nós nascemos com essa desordem em nossa alma. Só que, assim que o homem pecou, Deus lhe anunciou aquilo que a igreja chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho. É o primeiro sinal do Novo Testamento, é o primeiro vestígio. Está lá em Gênesis 3,15, eu não vou abrir. Em que Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, ali no Éden, Deus anuncia o mistério da redenção. Ele anuncia a chegada de um descendente que virá para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, para destruir a sede do veneno, para acabar de uma vez por todas com a potência do pecado, com o poder do pecado. Mas Deus não o faz de um modo qualquer. Ele envia Jesus à terra, o Pai envia o Filho, a segunda pessoa da Trindade vem ao mundo, ele que é Deus com o Pai, é um só Deus com o Pai, não de qualquer modo. Ele escolhe vir ao mundo através do nascimento humano, através de uma mulher. É por isso que Deus diz ali no Éden: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deus faz com que o seu Filho venha nos salvar através de Maria Santíssima. Assim como todo ser humano nasce de uma mulher, Deus quis nascer também de uma mulher. Ele quis reiniciar a obra da salvação através de uma mulher, mas não de uma mulher qualquer. Por quê? Assim como Deus criou o paraíso, e do pó da terra, do paraíso, Ele esculpiu o corpo de Adão, a humanidade de Adão. Deus criou um novo paraíso,
e pôs nele o nome de Maria. Deus pegou este novo paraíso para que nesse pequeno paraíso ele pudesse esculpir, sem a mancha de pecado, sem nenhum contágio, sem nenhum tipo de domínio, a mãe do seu filho. Ora, a obra que Deus realizou para a nossa salvação, como diz a igreja, é muito maior do que a que Ele realizou para a nossa criação. É muito mais excelente. Porque para a nossa criação, Deus fez o mundo. Mas para a nossa salvação, para que o seu Filho viesse ao mundo, Deus fez Maria Santíssima. Ela é uma espécie de novo princípio. Ela é uma espécie de nova matéria, mater, mãe, incontaminada, totalmente pura, imaculada. E nela, Deus preparou o terreno do qual Ele faria a humanidade do seu Filho. Deus fez em Maria o tabernáculo para que Ele pudesse tomar a humanidade na qual se encarnaria. Então, ela foi salva por antecipação. Em previsão dos méritos de Jesus Cristo, em previsão do sacrifício da cruz, do sangue que Ele iria derramar em nosso favor, Deus a imunizou do pecado, justamente para que ela pudesse ser um instrumento excelente através do qual o seu filho se faria homem. Ora, nós precisamos meditar nesse mistério. Nós precisamos considerar com atenção, porque ao nascer imaculada, dizem os santos que a graça inicial de Maria é maior do que a graça final de todos os santos reunidos. E São Luís Maria de Montfort chega a dizer: Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Deus juntou todas as graças e chamou de Maria. Para a nossa salvação. Para que nós pudéssemos ser salvos. Ora, o fato de ela ser imaculada não significa apenas que ela foi imunizada em relação ao pecado. Significa muito mais do que isso. Significa que ela já foi criada nos píncaros da santidade, no ponto mais alto, no ponto mais excelente. Ela já foi feita desse modo. É por isso que quando São Gabriel se aproxima dela, nós lemos isso claramente no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 26, também não vou abrir. Ele diz: Ave cheia de graça. Como se este fosse o seu nome, cheia de graça. Ou seja, a identidade de Maria Santíssima é ser plena, transbordante da graça, da vida de Deus. Ora, isso a coloca numa posição totalmente única na obra da salvação. Não adianta nós dizermos assim que Maria foi apenas uma espécie de porta pela qual Jesus entrou no mundo. Porque quando você passa por uma porta, você não toma da porta a sua natureza. Você continua você. A porta continua sendo porta. Mas ao vir ao mundo através de Maria Santíssima, Ele toma a natureza humana dela. Ou seja, embora ela seja uma filha de Adão, uma descendente de Adão, e é por isso que Jesus Cristo, fazendo-se filho dela, Ele pode nos salvar a nós todos, sendo imunizada do pecado e posta no nível máximo de santidade,
ela está em desconexão com a culpa de Adão. Ou seja, nós fomos concebidos em pecado, já nascemos com esse alejo em nossa alma, e de alguma maneira nós nascemos neste mundo carregando algo do demônio em nós, que é a inimizade com Deus. Maria Santíssima, nem por um único instante, foi amiga e serva do demônio. Ela foi completamente posta a salvo de todo o contágio do mal. Veja, a Escritura diz que quando a mãe de Moisés quis salvá-lo das águas do rio Nilo, ela fez uma cesta e a betumou com piche, para que ela se tornasse impermeável à água. E então colocou o filho dentro dela para que ele pudesse ser salvo das águas. Antes de se fazer homem, Deus imunizou Maria Santíssima do pecado, para que pudesse nos salvar, para que Ele pudesse nos resgatar. Ora, nós precisamos entender, portanto, que as relações entre Nossa Senhora e Nosso Senhor são únicas. De alguma maneira, nós podemos dizer que Deus quis ter uma mãe, e Ele quis ser tratado como filho. O que significa isso? É algo que para nós precisa ser muito meditado para que nós entendamos. Jesus não escolheu ser homem por um tempo só. Ele se fez homem e ele é homem para sempre. Para sempre, na humanidade santíssima de Jesus Cristo, estará assumida, ou melhor, podemos até dizer o contrário, para sempre, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu a nossa natureza humana em Jesus Cristo. Ele se fez homem com uma escolha irrenunciável para sempre. Ele está à direita de Deus Pai como homem, com um corpo humano, verdadeiramente como o nosso. Um corpo que ele herdou de Nossa Senhora. Um corpo que ele herdou da sua mãe, da Santíssima Virgem. Ora, portanto, as relações que ele tem para com ela, enquanto Deus, são únicas e exclusivas. A colocam numa posição privilegiada, pela qual nós a chamamos na ladainha lauretana, na ladainha de Nossa Senhora, como Virgo Potens, como Virgem Potente. Ela é poderosa. O que significa dizer que ela é potente, que ela é poderosa? Significa dizer o seguinte: todos os santos pedem a Jesus Cristo como servos. Nossa Senhora pede a Jesus Cristo como mãe. É diferente. E nós podemos dizer que, assim como a perdição no mundo estava nas mãos de Eva quando ela estendeu as suas mãos para pegar o fruto proibido, a salvação do mundo está como que depositada por Jesus Cristo nas mãos da sua mãe. Por quê? Pelo seu consentimento ele se fez homem. Veja, isso é muito forte. Deus quis, para fazer-se homem, depender do consentimento livre da sua mãe. Ela teve que dizer: faça-se em mim. Do mesmo jeito que Deus no começo da criação disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, Nossa Senhora precisou dizer: faça-se em mim, para que o verbo se fizesse carne dentro do seu ventre. Isso é muito forte. Isso coloca um poder de decisão nas mãos dela, que de certo modo é irrevogável.
São Bernardo comenta num sermão em que ele, no fundo, faz um comentário sobre o capítulo 1 de São Lucas, a anunciação do anjo. Ele diz: naquele momento, naquele instante em que o anjo aguardou o fiat de Nossa Senhora, o faça-se de Nossa Senhora, naquele instante é como se o céu inteiro estivesse pendendo. Imagina a segunda pessoa da Santíssima Trindade pendendo. Todos os anjos, todos os justos, é como que essa história sagrada inteira estivesse assim, num suspense, na expectativa de que ela dissesse, faça-se. E na hora que ela disse, faça-se, então a segunda pessoa da Santíssima Trindade tomou a forma humana dentro do seu ventre. Ou seja, ela é potente porque de algum modo, no seu consentimento, está contida a nossa salvação. É por isso que Deus é tão honrado quando nós rezamos a Ave Maria. Porque foi por essas palavras que começou a nossa salvação. Por essas palavras que começou a derrota do demônio. Por essas palavras que Jesus Cristo se fez homem. Por essas palavras que toda a obra da redenção foi iniciada. E é por isso que o diabo não suporta ouvir a Ave Maria. Porque ele sabe que para perder a humanidade, ele procurou uma mulher. Mas para salvar a humanidade, Deus criou uma nova mulher. E fez com que do consentimento dela dependesse a sua própria encarnação. Portanto, quando nós olhamos para a Santíssima Virgem, nós precisamos entender que ela pode tudo com as suas súplicas, com os seus pedidos, aquilo que ela pede, tem um peso único diante de Deus. Ela tem uma confiança que nem todos os santos do céu juntos podem ter. E mais, como a obra da nossa salvação, a obra da máxima glorificação dependeu do consentimento dela, Deus quer ser honrado, Deus quer ser glorificado, Deus quer ser servido, concedendo-nos muitas graças através de Nossa Senhora. Ele quer ser adorado através das muitas graças que Ele concede a Maria para nos conceder. Ele quer entregar para ela, para que ela nos entregue. Porque Ele é honrado desse modo. Ele quer honrar a sua mãe. Veja, assim como um filho quer honrar a sua mãe, Deus escolheu ter uma mãe para honrá-la. E Ele quer honrá-la. Então quando nós pedimos a intercessão dela, quando nós a colocamos diante dos nossos olhos, quando nós pedimos a sua intervenção, não é como muita gente pensa, como se nós estivéssemos tendo uma disputa entre Nossa Senhora e Nosso Senhor. Como se nós estivéssemos desonrando a Cristo ao honrar Maria Santíssima. É o contrário. Ele quer honrá-la porque Ele se honra honrando-a. Ele quer nos conceder muitas graças através dela, porque assim Ele é glorificado maximamente. Ele quer conceder a ela. Porque veja, o que adianta ter uma cachoeira diante de um copinho deste tamanho, de plástico, que se quebra com a força das águas? Adianta muito pouco. Deus é infinito ao dar, mas nós somos muito pequenos em receber. A nossa capacidade de recepção é muito pequena. Por isso que Deus pegou todas as graças e entregou para Nossa Senhora. Porque sendo ela santa, pura, imaculada, tendo ela um grau de caridade que nós jamais alcançaremos, ela pode receber tudo para nos entregar. Mas não apenas isso. Ela não é apenas poderosa para obter tudo de Deus, sobretudo a graça da nossa salvação, a graça da nossa conversão. Não apenas isso. Ela não é apenas poderosa, mas mais do que isso, ela é clemente. O que significa dizer que ela tem
misericórdia de nós. Ela tem misericórdia. Ela não nos trata como uma soberana que olha do alto e diz, ele não merece. Ela é como uma mãe que nos olha do alto e diz, ele precisa. Ela necessita. Este meu filho tem necessidade. Sem a minha ajuda, sem o meu socorro, ele está perdido. Veja, a misericórdia de Nossa Senhora, a sua clemência para conosco, não pode ser medida com palavras humanas. Por mais que nós passássemos a tarde inteira tentando exemplificar com exemplos humanos a clemência de Nossa Senhora por nós, nós jamais conseguiríamos fazê-lo. Porque ela, de fato, muito mais do que nós possamos compreender, nos olha com uma misericórdia, com uma piedade indizíveis. Imensa. Você precisa saborear essa palavra que nós dizemos na Salve Rainha. Ó clemente. Ó clemente, ela tem misericórdia de nós. Ela nos olha como filhos doentes. Ela nos olha como filhos pobrezinhos. Tendo ela à sua disposição todos os tesouros da graça. Ela é como que a tesoureira do céu e tem filhos indigentes que precisam dela. Não há como um coração materno se endurecer diante de um filho doente e precisado, por pior que ele seja. Não há como. Imagina assim, o seu filho pequeno, criança, de 2, 3 anos nos braços, morrendo no seu colo, no leito de um hospital, olhando dentro dos seus olhos e dizendo para você, mãe, me ajuda. Só que a diferença de você, ela pode te ajudar. Ela pode. Ela pode, e não apenas ela pode, mas é tudo o que ela quer. Quando nós vemos esse fenômeno que aconteceu muitas vezes ao longo da história, de imagens lacrimejantes de Maria Santíssima. Por quê? Maria Santíssima chora. Ela chora porque ela sabe que nós precisamos dela. Só que como filhos maus, nós não recorremos à sua misericórdia. Nós temos preguiça. Tudo se resolveria muito facilmente se nós chegássemos diante dela e pedíssemos, e entregássemos nas mãos. Olha, eu já tive soluções na minha vida que são simplesmente milagrosos. Por um ato de entrega à Nossa Senhora, por um ato de abandono nas mãos dela. Eu me lembro que uma vez eu estava com um problema sério na minha paróquia e eu não estava conseguindo resolvê-lo. Então, quando eu estava entrando na rua que leva para a minha igreja, quando eu parei no farol do cruzamento, eu disse, Mãe Santíssima, eu te entrego isso nas tuas mãos. Eu não quero mais me preocupar com esse assunto. São mais ou menos uns 300 metros até eu chegar no portão. A resposta veio na hora. Antes de que eu cruzasse os portões da igreja, o problema já se tinha resolvido. Eu me lembro de um seminarista que uma vez me contou um fato que aconteceu, ele foi testemunho. Havia uma mãe que ela tinha um filho muito terrível, desgostoso. É um menino drogado, vivia entregue
a todo tipo de crimes e coisas horríveis, e estava se tornando um bandido. E aí ela perdeu todo o gosto. Todo o gosto. Então um dia, Nossa Senhora, havia uma procissão. E ela chegou diante do andor da procissão e disse para Nossa Senhora: olha, eu não quero mais o meu filho. Eu quero deserdar o meu filho aos teus pés. Eu não quero mais ele. Eu tomo para você. Eu tenho desgosto com esse filho. Ele só me traz desgosto. Eu não quero saber mais dele. Pega ele para você. Eu não quero mais. Isso foi no domingo. Na quarta-feira seguinte, o filho estava passando na porta da igreja. Estava acontecendo um grupo de oração. Ele entrou, se converteu, se confessou, se tornou católico praticante, entrou para o seminário e ele é esse seminarista que me contou essa história. Vai ao santuário mariano e veja quantos milagres formam aquelas paredes. Que são trocados continuamente, que são renovados continuamente. Quantos favores, quantos prodígios, quantos que não foram anunciados, quantos que não foram testemunhados. Nossa Senhora é misericordiosa. Ela é boa. Ela quer nos ajudar, mas sobretudo ela não quer nos conceder favorizinhos assim quaisquer. Ela quer nos levar para o céu. Ela quer que nós conheçamos a Jesus Cristo, ela quer que nós cheguemos à santidade. Ela olha para nós, ela olha para as nossas fraquezas, para todos os pecados horrendos que nós cometemos, talvez para os quais nós não damos importância. Ela olha para isso e ela quer, como mãe, nos favorecer com as suas graças. Mas ela não apenas tem misericórdia quando nós pedimos para ela. Ela faz mais do que isso. São João capítulo 2 do seu Evangelho conta aquele milagre, que foi o primeiro milagre de Jesus em Caná, nas bodas em Caná. O texto diz que Jesus foi convidado com seus discípulos para a festa, estava também com ele a sua mãe. E reparando que o vinho viera a faltar, ela tomou a iniciativa e foi a Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Ou seja, ela não apenas é misericordiosa, ela não apenas é clemente, ela é mais do que isso. Ela é benigna. Ela procura todos os meios à sua disposição para nos ajudar. Ela vai atrás das circunstâncias, ela procura os meios que existem para poder nos favorecer. Sabe de uma coisa, se você está aqui hoje, foi porque ela rezou por você. Se você se move, se você consegue fazer muitas coisas na vida, é porque ela se antecipou a você. Eu vejo como muitas pessoas, às vezes ficam aflitas e dizem: pai, meu filho está passando por isso, meu filho está passando por aquilo, como é que eu faço para ajudar meu filho? Como é que eu faço para ensinar meu filho? Como é que eu faço para poder fazer com que meu filho faça isso? Eu preciso que meu filho faça assim. E aí fica seguindo, acompanhando, e olha onde o filho está, e com quem que ele está, e fica o tempo todo se antecipando, e procurando correr. É uma espécie de corrida para poder ajudar, para poder assistir, para poder fazer algo. Ela faz isso por nós. Ela não economiza meios para nos ajudar. Ela procura todos os recursos necessários para vir ao nosso auxílio, para vir ao nosso socorro. Veja, isso para nós deveria ser um estímulo, para que nós tivéssemos uma confiança muito grande com ela, para que nós pudéssemos assim ter no nosso coração um desejo crescente de cada dia depender mais dela, de cada dia contar mais com ela, de cada dia
de ir até ela. Oportunidade que muitas vezes nós perdemos. Veja, o que é um terço? Terço é uma oração tão rápida, tão simples. Que esforço nós fazemos para, de repente, pegar um carro e ir até uma igreja, um santuário, a uma imagem dela, para estar com ela um pouco. Qual é a dificuldade que nós temos para fazer uma mortificação em honra dela, para rezar uma oração em honra dela? Isso não é nada. E às vezes tudo depende de algo tão pequeno quanto uma breve oração, que antes mesmo de sair dos nossos lábios, já entrou no coração dela e já obteve dela aquilo que, de fato, é o nosso bem. Aquilo que Deus nos quer dar através dela. Nós precisamos disso. Veja, esse dia nós tivemos a festa da Nossa Senhora Auxiliadora. E essa festa tem uma história muito bonita. Foi o Papa Pio VII. No ano de 1809, ele foi preso por Napoleão Bonaparte. Napoleão queria decretar a sé romana vacante. Então ele mandou prender o Papa. O Papa ficou preso. Boa parte de pessoas na igreja deram as costas para ele. Aonde ele ficou preso, ele não podia rezar a missa, ele não podia rezar a breviário, não podia se confessar. Ele ficou realmente numa situação assim, ignominiosa. Terrível. Ficou 5 anos preso. O Papa preso. Os inimigos da igreja comemoravam por todos os lados. Este é o último Pio. Acabou. Então o Papa, na prisão, fez uma promessa à Nossa Senhora. Ele disse: se a senhora me salvar daqui, eu vou coroar minha imagem em sua honra. O resultado foi que ele foi salvo no dia 24 de maio de 1814. No caminho para Roma, ele parou no santuário, coroou a imagem de Nossa Senhora. Voltou para Roma. Em Roma, todos os bens que tinham sido roubados da igreja foram devolvidos. E então ele instituiu a festa de Nossa Senhora Auxílios Cristãos. Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 24 de maio. Festa que, na verdade, recolhe esse título de Nossa Senhora que salvou as naus da igreja durante a Guerra de Lepanto, em 1570. E tem também uma história muito bonita, que eu não vou contar agora. E quando São João Bosco fundou a Ordem Salesiana, a Congregação Salesiana, ele colocou Nossa Senhora Auxiliadora como patrona, como protetora, porque ele dizia que para salvar as crianças de todas as heresias e ideologias que estavam ensinando nas escolas, só a intercessão de uma auxiliadora poderia obter esta graça. Portanto, nós precisamos entender que Deus nos deu uma auxiliadora, Deus nos deu Nossa Senhora. E não é para ficar apenas como uma coisa teórica, com uma devoção assim poética. Nós precisamos, de fato, falar com ela, ter intimidade com ela, ter confidência com ela. Nós precisamos, de fato, rezar, ter os nossos atos de intimidade, de devoção. Nós precisamos de Maria Santíssima. Essa é uma verdade que está na essência da própria Sagrada Escritura.
Assim como Deus quis precisar dela para se encarnar. Nós, portanto, precisamos dela. Nós temos necessidade dela. Nós necessitamos do auxílio dela. Faça esse propósito, a partir de hoje, de recorrer com mais confiança a Nossa Senhora. Que isso não fique apenas com algo assim, não, eu gosto, eu tenho uma admiração. Para brasileiro é meio assim, né? As pessoas têm, tipo assim, é fã do Roberto Carlos, é devoto de Nossa Senhora, estão fazendo a mesma coisa, né? Na hora da comunhão, Nossa Senhora Aparecida, né? Não tem coragem de rezar um terço, não tem coragem de fazer uma ladainha, não tem coragem de rezar uma novena, não tem coragem de fazer nada, né? É uma devoção assim, que fica só da boca para fora, só na hora da necessidade. Não pode ser assim. Porque descobrindo a proteção de Nossa Senhora, de verdade, nós vamos descobrir o caminho mais fácil para obtermos de Deus tudo aquilo que Ele nos quer dar e que Ele já depositou nas mãos dela. Vamos pedir a Jesus que Ele transfira para o nosso coração o amor que Ele tem pela sua Mãe Santíssima. Ninguém amou mais a Maria do que a Jesus. Ninguém a ama mais do que a Jesus. Então, o coração mais apaixonado por Maria Santíssima, o coração mais mariano, é o coração de Jesus Cristo. Então, que pelo Espírito Santo, Ele possa colocar, Ele possa infundir nos nossos corações um amor verdadeiramente exuberante, transbordante por Nossa Senhora. Porque disso dependem muitas coisas. Ela, de fato, é Virgo potens, Virgo clemens, Virgo benigna. Virgem potente, Virgem clemente, Virgem benigna. Ela é isso. E ela é a nossa maior parceira, é a nossa advogada, o nosso auxílio. Ela é tudo o que nós precisamos, abaixo de Deus, para que nós possamos chegar ao nosso fim. Que Nossa Senhora possa, nessa tarde, colocar no nosso coração estes sentimentos filiais de piedade, de devoção, de ternura para com ela. Amém. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha colocando em nossos corações nessa tarde os sentimentos de Jesus por Maria. Assim como o Verbo eterno suspira ao teu lado pelo Espírito Santo, um suspiro eterno de amor, faz com que este suspiro em nós seja cheio de amor e de devoção pela Santíssima Virgem, como advogada nossa. Infunde em nós uma profunda e verdadeira devoção à Nossa Senhora. Faz com que no nosso coração haja verdadeiramente sentimentos de uma filial dependência para com ela. Nós te pedimos hoje, Pai, faz com que nós sejamos muito marianos e que nós possamos obter, através de Maria, todas as graças necessárias para a nossa salvação. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que